todos esses contextos que estão sendo cada vez mais afetados pelas mudanças climáticas acabam impactando as mulheres de uma forma mais intensa. E a gente tem que analisar todas as características, né, dos impactos, mas se a gente percebe que tem um grupo mais impactado, as ações e as políticas públicas para corrigir esse tipo de problema, elas podem ter e devem ter um direcionamento mais específico para que esse problema seja solucionado da melhor forma. A ambientalista Letícia Maria Lima parte de seu livro Mulheres e Injustiça Climática no Antropoceno para explicar o conceito de justiça climática e as noções de norte e sul global. A pesquisadora comenta por que as mudanças climáticas têm maior impacto sobre mulheres em condições de pobreza e analisa de que forma a teoria interseccional se aplica nesta questão para entendermos os diferentes eixos de opressão que atuam sobre um corpo. A justiça climática, ela é um movimento que é um desdobramento da justiça ambiental, que foi um movimento que começou na década de 80 nos Estados Unidos, mas que tem um desenrolar no mundo todo, da percepção de que os riscos ambientais, eles não são democraticamente compartilhados. Então, a gente vê que indústrias poluidoras, lixões, são normalmente alocados perto, por exemplo, de populações minoritárias, especialmente raciais. Então, a partir dessa constatação de que as injustiças ambientais e a poluição e todos esses riscos que fazem parte desse contexto são direcionados diretamente e especificamente para comunidades minoritárias, isso gerou todo um movimento para que esse tipo de discriminação fosse combatido. E no campo do clima, a justiça climática ela tem o mesmo raciocínio de compreender que as populações que deram menos causa aos problemas, a crise climática que a gente tem hoje, essas populações elas são as mais impactadas. Então, o princípio da justiça climática é demonstrar as iniquidades entre responsáveis e pessoas impactadas, entre ônus e bônus climáticos, porque os principais responsáveis pela crise climática que nós estamos vendo hoje são países e empresas do norte global que não sofrem os impactos e que, por mais que seja uma crise global, os maiores impactados são os países e populações do sul. Então, por exemplo, 99% das mortes relacionadas à crise climática acontecem no sul global. E essas populações não deram causa ao problema. Então, essa é a grande questão da justiça climática que vem sendo debatida e que, apesar de estar nos documentos internacionais da ONU, por exemplo, no preâmbulo do Acordo de Paris, ainda é uma discussão que precisa de muita implementação, ainda está muito no papel e depende muito de transferência de tecnologia, de recursos do norte global para o sul, para que esses países possam se adaptar e mitigar essa crise. Então ainda é uma seara em que tem muito debate e que é uma discussão que está ganhando tração cada vez mais no cenário internacional, mas que precisa de implementação. A divisão entre norte e sul global é uma divisão geopolítica, ela não é uma divisão necessariamente geográfica, então existem países e pessoas que, mesmo estando localizadas no norte, não necessariamente são consideradas do norte ou do sul. É uma questão geopolítica de principais responsáveis históricos pela crise climática. Então, a gente tem grandes potências que se desenvolveram ao longo, desde a Revolução Industrial, e essas grandes potências acabam sendo consideradas esses países do norte global, que tem essa responsabilidade histórica pela crise climática por conta mesmo da emissão de gases de efeito estufa que está acumulada na atmosfera, porque essa emissão, ela não é uma emissão pontual, os efeitos dos gases de efeito estufa, eles se prolongam por centenas de anos. Então, uma emissão que aconteceu há muito tempo atrás continua causando impactos hoje. E aí, a gente fala em norte e sul global por conta disso, porque desde a Revolução Industrial, os principais responsáveis são países
que hoje são potências em função dessa emissão massiva de gases de efeito estufa historicamente, e essa divisão, existem críticas a respeito dela, mas ela é muito importante em alguns aspectos, não só geopolíticos, mas também quando a gente olha em termos geográficos, por conta da mudança de temperaturas consideradas ótimas nos países que estão no sul global. Esses países, eles historicamente tinham uma temperatura que seria ideal para a produção agrícola, e agora a gente está vendo uma transformação dos países que geograficamente estão no norte e se aproximando dessa temperatura ideal, e os países do sul tendo questões de insegurança alimentar muito sérias. E são esses países que têm menos condições de se adaptar e de mitigar todas essas transformações. Então, é um conceito geopolítico que a gente traz para tentar demonstrar essas iniquidades da crise climática, mas que não é um conceito que deve ser lido estritamente de uma forma geográfica. Tem muito de política e de história nessa construção conceitual. Eu acabei de lançar um livro intitulado Mulheres e Injustiça Climática no Antropoceno, uma abordagem interseccional, que é um livro que foi escrito no âmbito do meu mestrado na PUC-Rio e no grupo de pesquisa Direito, Ambiente e Justiça no Antropoceno. E é uma pesquisa na qual eu percebo que as injustiças climáticas, elas têm marcadores muito específicos, especialmente em gênero e em raça, que fazem com que as pessoas mais impactadas pelas mudanças climáticas sejam principalmente mulheres negras e periféricas do sul global. E aí, para fazer essa análise, eu utilizei uma abordagem interseccional, que é uma metodologia feminista para análise de diversos tipos de opressão, e no caso, eu avalio como as mudanças climáticas podem ser consideradas mais um viés, mais um eixo de opressão que se cruza com outros eixos, que são raça, gênero e vários outros, para gerar uma situação de mais risco e mais vulnerabilidade para essa pessoa, no caso, especialmente as mulheres, que estão sob esses diversos eixos que se cruzam. E as mudanças climáticas são mais um fator que vem a agravar essa situação de marginalização. O impacto é maior para as mulheres porque elas têm vários eixos que se cruzam, como eu comentei. Então, uma mulher, por exemplo, num contexto de insegurança alimentar, de mudanças climáticas, ela acaba sendo mais impactada. Então, por exemplo, a gente tem dados, né, da ONU e da IUCN, que foram os principais documentos que eu usei no livro, que demonstram que, por exemplo, quando a gente analisa as mudanças climáticas e combinadas com outros eixos, por exemplo, como a pobreza ou como as condições precárias de trabalho, esses cruzamentos mostram como as mulheres são mais impactadas. Então, no mundo, as mulheres representam 70% das pessoas em extrema pobreza, por exemplo. E a gente sabe que as pessoas, quanto mais pobres, têm mais dificuldade de se proteger e de reagir de algum tipo de evento extremo, por exemplo, como um deslizamento. Então, numa situação de estresse climático, as mulheres acabam sendo mais impactadas porque elas são maioria nesses grupos pobres. E, por exemplo, elas são as principais responsáveis atualmente pela produção alimentar. Então, a gente tem um ideário, né, de que os homens são os principais responsáveis na parte rural, principalmente, mas isso já não é mais uma realidade. Os homens são muito mais empregados nas cidades. Então, num contexto em que há um estresse climático e algum tipo de dificultador na questão de produção alimentar, elas são mais impactadas, porque elas são 45% a 80% desse contingente de trabalhadoras rurais. E aí as próprias famílias chefiadas por mulheres, que em sua maioria também são impactadas. Então, todos esses contextos que estão sendo cada vez mais afetados pelas mudanças climáticas acabam impactando as mulheres de uma forma mais intensa. E a gente tem que analisar todas as características, né, dos impactos, mas se a gente percebe que tem um grupo mais impactado, as ações e as políticas públicas para corrigir esse tipo de problema, elas podem ter e devem ter um direcionamento mais específico para que esse problema seja solucionado da melhor forma.
Quanto mais eixos de opressão se sobrepõem sobre uma pessoa, mais impactada e marginalizada ela fica. Justamente porque nesses encontros de eixos, né, e isso tudo vem da teoria interseccional, acontece justamente uma dificuldade em entender a demanda e a situação que aquela mulher se encontra. Então, normalmente a gente diz que uma mulher negra, principalmente do sul global, é mais impactada porque elas tendem a sofrer com diversos recortes, e o racial é um dos mais importantes nesse tipo de discriminação e de injustiça climática. Mas existem contextos, como eu estava comentando, da mulher produtora rural, que não necessariamente é negra, mas também sofre diversos tipos de opressão. Então, nós temos no Brasil muitos exemplos, especialmente no Nordeste, da dificuldade de acessar recursos florestais e principalmente em acessar água, em que as mulheres elas percorrem distâncias enormes para conseguir acessar esse recurso, então elas acabam despendendo um tempo que não é produtivo em termos de dinheiro, né? Elas fazem isso para suprir as demandas da família, e nesse percurso que toma a elas entre 2 a 20 horas semanais, elas sofrem diversos tipos de dificuldades, inclusive de assédio sexual. A gente tem muitos casos de problemas relacionados a estupros e dificuldades ligadas a questões sexuais nesses momentos. Então, muitas delas, às vezes, levam os seus filhos junto para proteção, e aí esse filho acaba deixando de estudar, por exemplo, então, para poder acompanhar a mãe e protegê-la nesse percurso, que é um percurso que, quando ela tem uma cisterna, por exemplo, ela acaba deixando de ter que desempenhar essa função de correr esse risco. Então, é um exemplo bem típico do Brasil, de como essas mulheres sofrem injustiças, e aí não necessariamente uma mulher negra, mas pode ser uma mulher branca, e os recortes que acontecem de raça e nesse caso, de pobreza e de falta de acesso a recursos naturais tão básicos que a gente tem na cidade, que essas mulheres não têm, isso gera uma insegurança tanto relacionada à alimentação, à saúde e até à própria vida dessas mulheres em contextos de violência sexual. No Brasil, nós temos um recorte muito importante em relação à injustiça climática, que é com os povos indígenas. E essa questão do gênero continua sendo um marcador importante para as mulheres indígenas brasileiras. Então, elas também são muito impactadas. A gente viu, inclusive, no contexto da Covid, como as injustiças ambientais e climáticas acabaram afetando muito as populações indígenas, e essas mulheres sendo ainda mais impactadas por todos esses outros recortes interseccionais. E a minha pesquisa, no âmbito do mestrado, ela focou mais na questão internacional, porque a justiça climática ela ainda é um movimento que vem muito top-down, ele ainda vem muito de fora, e a gente está num trabalho árduo de construção dessa justiça climática a partir do Brasil e do território brasileiro e das populações brasileiras. Então, é muito importante que a gente escute essas mulheres indígenas para a construção desse conceito, que é um trabalho que vem acontecendo e ainda é um pouco incipiente. É justamente a isso que eu estou me dedicando nesse momento. Então, a escuta dessas mulheres indígenas vai dizer para a gente o que é a injustiça climática no âmbito do território indígena brasileiro e dessas características que, às vezes, uma pesquisa acadêmica que venha de fora não consegue responder. Mas as mulheres indígenas são, sim, dentro do contexto brasileiro, junto com as mulheres negras periféricas, as mais impactadas pela justiça climática. Essa matéria é uma parceria com o projeto Colabora, o jornalismo independente voltado para uma visão de sustentabilidade que vai muito além do meio ambiente. Matéria Bruta é o podcast do canal Curta, com episódio quinzenal dedicado às artes e à filosofia. Entrevista por Eduardo Fradkin, edição de Juliana Zalfa, voz de Flávia Mano e assessoria de Francis Carnaúba e Gabriel Reis. Para não perder nada por aqui, se liga na dica. Siga o podcast Matéria Bruta no Spotify ou na Amazon, se inscreva no Google Podcasts ou no Castbox, ou assine no Apple Podcasts. Eu fico por aqui. Te espero no próximo episódio.
Em setembro, comemora-se o Dia da Amazônia. E como sabemos da importância do conhecimento para a preservação desta região, que abriga a maior floresta tropical do mundo, preparamos uma lista de filmes e séries para você. Das questões indígenas à preservação ambiental, assista ao especial Dia da Amazônia pelo Curta-On, seu clube de documentários, no link curtaon.com.br ou na Claro TV+.